Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Vivo com Lúcifer e sou rico. Lúcifer me deixou milionário. E o seu Deus, o seu Jesus, o que ele te deu? Ei, ei, ei! Satã é nosso rei! Ei, ei, ei! Satã é nosso rei! Eu tenho uma BMW, uma Mercedes. Eu vivo em paz, eu moro na praia. Lúcifer me dá tudo. O que Jesus está te dando? Você já se perguntou quantas vezes você já foi atacado pelo diabo? Ou aconteceu que certo dia você disse, hoje é um dia bom. Então você pensou consigo que o dia seria maravilhoso, até que de repente sobreveio algo fora do comum, algo como um ataque espiritual. Hoje estarei revelando para vocês como o diabo trabalha para destruir a sua vida. Então eu peço a todos, escutem essa mensagem com atenção, para que vocês aprendam corretamente. Muitos já sabem que o diabo não é bonzinho, muitos sabem que ele é maligno e que já foi um anjo de luz. Está sempre ao seu redor, procurando uma oportunidade para te destruir. E agora, o objetivo do diabo é destruir o máximo de vidas possíveis, levar o máximo de pessoas para o inferno, pois ele não se importa com a sua felicidade. A importância do diabo é simplesmente destruir, simplesmente acabar com tudo, pois ele é inimigo de Deus, pois tudo o que Deus criou, o diabo odeia. E assim, ele dedica o resto do seu tempo todo para destruir todos aqueles que fazem a vontade de Deus ou aqueles que ainda estão pelo caminho. Muitas das vezes as pessoas são enganadas pelo diabo de formas diferentes. Um exemplo para vocês é o seguinte: há muitas pessoas que servem culto, vamos dizer um culto satânico. O diabo então oferece para essas pessoas riqueza, fama, dinheiro, tudo o que elas querem. Somente o que o diabo quer é a adoração delas, pois assim como Jesus foi tentado no deserto, o diabo queria que Jesus Cristo o adorasse. Mas como Jesus não caiu na cilada do diabo, o diabo então tenta destruir a criação de Deus, pois todas as vezes que ele engana para conseguir o que quer é com o objetivo de te levar para o inferno. Vou dizer uma verdade para todos vocês que servem ao diabo, que fazem cultos satânicos, tudo para agradar um ser maligno, para receber em troca dinheiro, fama, casa, carros luxuosos, tudo isso. Mas a verdade é que o diabo não gosta de você, ele não te ama, ele te odeia com todas as suas forças, pois você é criação de Deus e não há tempo a perder para você ficar enganado com tal mentira do diabo. A única coisa que ele quer é te destruir. Não fique pensando que o diabo é um abençoador ou que é alguém bom, como mostra nos filmes de TV. Muitas pessoas estão caminhando em direção ao inferno por causa dessas mentiras. Mentiras que o diabo inventou para enganar, para destruir o máximo de pessoas possíveis. E quais são as mentiras que o diabo inventou? A primeira mentira que o diabo inventou é que o inferno não existe. E muitas pessoas acreditam nisso, pois assim elas são pessoas cegas caminhando em direção ao abismo. A segunda mentira que o diabo inventou é que cometer o pecado não é errado, que você pode fazer o que quiser em sua vida, e diz para você em seu ouvido: a vida é sua, você faz o que quiser, simplesmente viva da maneira que você desejar, fazendo suas vontades. A terceira mentira que o diabo inventou é a seguinte: é que todos os caminhos levam em direção a Deus. Esses caminhos são Umbanda, religião católica, satanismo, candomblé, budismo e outras. Existe muito mais de outras religiões em que o diabo diz que esses caminhos levam a Deus. Esse vídeo não foi focar nenhuma religião, mas sim dizer a verdade, que o diabo existe e que está enganando todos vocês para te levarem para um lugar de tormento. E você me pergunta, qual religião devo servir? Não estou aqui para dizer qual religião você deve seguir, mas dizer que o único caminho
caminho é Cristo Jesus, o único caminho para a salvação. Está escrito em João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Novamente você faz outra pergunta: como saberemos se você está falando a verdade sobre que o diabo é um mentiroso? Está escrito em João, capítulo 8, versículo 44. Ele desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Está vendo o que diz essa palavra? Não é nenhuma enganação para enganar vocês. É a verdade que está escrito na Bíblia, que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Voltando anteriormente sobre como o diabo trabalha para destruir, em Mateus capítulo 4, que fala a respeito sobre a tentação de Jesus. Está escrito desta maneira: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Está vendo como o diabo tentou acabar com Jesus, usando de artimanhas, usando de astúcias para corrompê-lo, para fazê-lo desviar do caminho da verdade. Porque Jesus não caiu na cilada do diabo. Está escrito no versículo 16 do capítulo 3 de Mateus: Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E o diabo deve ter se perguntado: Como tentarei a Cristo? E porventura ele está cheio do Espírito Santo, certamente não cairá nas ciladas das tentações dessa terra ou da carne. Então ele usou de outro meio. Ele tentou usar contra Jesus a palavra de Deus, dizendo: Mande que essas pedras se transformem em pães. Prove que você é filho de Deus. Transforme essas pedras em pães. Querendo que Jesus provasse o seu valor. Querendo que Jesus provasse que ele era filho de Deus. Sendo que Cristo nem precisava provar nada. Mas o diabo tentou usar a palavra de Deus contra Jesus para enganá-lo. Mas Cristo não caiu na cilada do diabo. Assim como nos outros versículos a respeito sobre a tentação de Jesus, o diabo usou das mesmas artimanhas, usando a palavra de Deus para tentar fazer Jesus cair na tentação. O que aprendemos com isso? Vou dizer agora. Quando o diabo perceber que você está cheio do Espírito Santo, ele usará a palavra de Deus contra você para fazer você cair na tentação ou fazer você pecar de alguma maneira. Às vezes o diabo usará de situações para acabar com sua fé, para fazer você se afastar da presença do Criador, para assim ficar mais fácil para ele atacar você. Um exemplo dessas situações em que o diabo usará para esvaziar você do Espírito Santo são as seguintes situações. Às vezes alguém da sua família irá brigar com você do nada. Às vezes acontecerá que os vizinhos ligarão o som alto para acabar com sua paz. Ou talvez alguma briga entre você com sua família, com seus irmãos, com sua esposa ou seus filhos. Então o que você deve fazer? Está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando então você perceber que é um ataque espiritual, o que você deve fazer? Você deve orar.
Você deve buscar a Deus, deve louvar ao Senhor. Assim então o diabo fugirá de vós. E assim vocês estarão fortalecidos contra as ciladas do diabo e não cairão nas astúcias do inimigo. Aqui então deixo essa mensagem, pois para trazer esse ensinamento a vocês, o inimigo se levantou de uma maneira muito forte. Então eu peço que vocês compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, pois o diabo não impedirá os planos de Deus. Se Deus falou com você nessa mensagem, ajude-me a espalhar a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles tenham a chance de conhecer Cristo Jesus, pois só Ele pode mudar a sua história.